O Senhor Deus nos sustentou em nome de Jesus. E estamos aí no mês caminhando na fé. Eu tenho certeza que é na fé que se vence as batalhas em nome de Jesus. Amém, igreja? Você já tem as mensagens do mês de janeiro, caminhando na fé? Quem não tem? Pastor, eu não tenho. Todos acho que já pegaram, né? Então vamos à Bíblia então. Qual é a mensagem de hoje, pessoal? Está lá, hoje é dia 3, né? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Vamos lá então? Abra por favor a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 12, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 12. Quem tiver dificuldade, eu peço para os nossos irmãos. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis capítulo 12, em nome de Jesus. Amém? Ih, está muito fraco, amém, igreja? Amém. Não dorme não, hein? Vamos na fé. Até aqui o Senhor nos sustentou. Eu tenho certeza que Deus nos dará toda a direção para vencer esse ano em nome de Jesus. Amém, igreja? Coloca a mão sobre a palavra, vamos orar então. Ore assim comigo, diga: Pai, em nome de Jesus, abra o meu coração para que eu possa entender a sua palavra em minha vida, em nome de Jesus. Amém? Um dos segredos para nós vencermos é estar atento a tudo aquilo que o Espírito Santo nos diz através da sua palavra. Quando o Senhor chamou Abrão, que ainda não se chamava Abraão, o Senhor tinha um propósito para Abrão. Assim como no dia quando Deus lhe chamou para sair do mundo e servir a Deus. Há um propósito nessa terra para isso na sua vida. Às vezes as pessoas não entendem um chamado de Deus em suas vidas. E um dos segredos para poder realmente vencer e ver o agir de Deus na sua vida é fazer como Abraão fez. Como Abrão, né, ainda se chamava Abrão, fez. O que ele fez? Vamos ler aqui o texto que nós vamos aprender. Gênesis capítulo 12, no versículo 1, diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Vamos entender aqui em nome de Jesus. Um dos segredos para Abrão, ainda não era chamado Abraão, se tornar lá na frente o pai da fé, foi a obediência a Deus. Nós, seres humanos, temos uma dificuldade de obedecer a Deus. Às vezes nós oramos a Deus, queremos a bênção, queremos o milagre, queremos a prosperidade, a bênção na família, a bênção na saúde, mas nem sempre queremos obedecer aquilo que Deus nos mandou fazer. Quando Deus chamou Abrão, Abrão não era nenhum garoto, na idade do Eduardo, do meu filho, né? O Eduardo tem 25, né, Eduardo? E o Daniel tem 20, né? Abrão já era um homem de 70 anos, preste atenção, não tinha filhos, estava na terra dele, no meio da parentela, e Deus chama ele e fala assim: olha, arruma tuas coisas. Deus nos deu o poder Deus nos deu o livre-arbítrio, não é verdade, pessoal? E Deus chegou e falou: Abraão, olha, arruma tuas coisas, sai do meio da tua parentela, e você vai para uma terra, eu vou te levar para um lugar que você ainda nem sabe, que ainda eu vou te mostrar. Quando Abrão ouviu o chamado do Senhor, ele tinha duas decisões a tomar. Uma, não obedecer, não ouvir a voz de Deus e seguir a vida dele do jeito que ele achava melhor. Amém, pessoal? E segundo, obedecer a palavra de Deus e ser um homem abençoado como ele foi. Quando você recebe a palavra de Deus no seu coração, você tem duas decisões a tomar. Você ouve e fica só por ouvir e continua a sua vida do jeito que você quer. Ou você ouve a palavra e obedece. É na hora que você começa a obedecer a palavra, obedecer aquilo que Deus lhe fala, que a sua vida começa a mudar.
Porque Deus falou para Abrão que levaria ele a uma terra que Deus ainda não havia, nem mostrou ainda a ele, não havia mostrado a ele. Ele não falou: Abrão, olha, pega a tua mala aí, vai lá para Mali, na África, vai lá para os Estados Unidos, para Miami, né? Vamos para o Hermelino Matarazzo, né? Para Guarulhos. Não, ele não sabia para onde ele ia. Mas o Abrão, quando ele ouviu a voz de Deus, o que ele fez, pessoal? O que ele fez, pessoal? Ele obedeceu. Será que nós, nesse ano de 2021, estamos prontos para obedecer a voz de Deus? Porque às vezes nós queremos que Deus obedeça a nossa voz. Senhor, faça isso. Deus, eu estou pedindo aquilo. Senhor, eu estou orando por aquilo. Muitas vezes nós queremos que Deus obedeça a nossa voz, mas nem sempre nós queremos obedecer a voz de Deus. Porque muitas vezes o que Deus vai falar para você vai tirar você da sua zona de conforto, vai provocar em você uma atitude que você não teria se Deus não falasse. Tirou ali Abrão com 70 anos daquela zona de conforto. Quando Deus fala para você orar, Ele quer tirar você daquela zona de conforto, para você despertar, para você sair da terra do fracasso, da ignorância espiritual. Quando Deus ele toca em você para você orar, é para orar, para que você tenha mais intimidade com o Senhor, para que Deus mostre a você a direção. Mas nem todos estão dispostos a obedecer a voz do Senhor. Teimam e persistem naquela maneira de viver, ou daquele jeito que Deus não se agrada, e é por isso que muitas pessoas passam ano e sai ano, e a vida delas não mudam, porque elas não querem ouvir a voz de Deus, aquela direção que Deus tem para a vida delas. Então Abraão ouviu a voz do Senhor. Abraão não sabia para onde ia, mas ele preferiu obedecer. Você já falou com Deus o que você precisa fazer para mudar a sua vida? Deus ele vai falar com você. Agora, muitas vezes o que ele vai falar, ele vai tirar você daquela zona de conforto. Ele vai provocar você a sair daquela situação, às vezes um círculo vicioso que amarra a sua vida. Tem pessoas que insistem da maneira que estão conduzindo as suas vidas, e é por isso que a vida da pessoa às vezes não muda, porque ela não muda de atitude, não ouve a voz de Deus. Olha o que diz aqui, 1 e o 2. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela. Tinha até que se afastar aqui dos parentes. Deus não queria que se afastasse, não falasse mais, mas Deus tinha um propósito para ele. E diz aqui, versículo 1: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aí Deus ele diz no versículo 2: far-te-ei uma grande nação, e a abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás o quê? Uma bênção. Quantas vezes nós lemos na Bíblia que nós temos que ser cabeça e não cauda, que nós temos que estar em cima e não embaixo? A gente gosta de falar isso, né? Senhor, eu sou filho de Deus. O filho obedece. Nós temos as promessas, a condição para que Abraão se tornasse uma bênção, que Deus colocou as condições para Abraão. Amém, pessoal? Deus ele falou: olha, se você sair da tua terra, do meio da tua parentela, se você for para uma terra que eu ainda vou lhe mostrar, eu vou te fazer uma bênção, Abraão. Era a condição. Porque se Abraão obedecesse ao Senhor, Deus mostraria a Abraão que tinha muito mais do que ele imaginaria. Abraão já tinha 70 anos, não era um garoto não era aventureiro, mas ele não tinha filhos, tinha um sonho de ter filho. Deus tinha algo muito maior do que só fazer ele um pai e a Sara uma mãe, ia fazer dele uma grande nação. Deus tem muito mais para a sua vida nesse ano, mas as condições para que Deus venha nos fazer uma bênção, depende muito da nossa obediência à palavra de Deus. Às vezes nem sempre nós estamos dispostos a pedir. Eu quero bênção, eu quero milagre, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas nem sempre estamos dispostos ao quê? A obedecer, a acordar uma madrugada para orar, a tirar um dia de jejum, a buscar a Deus, a se consagrar. Tem pessoas que você pode amarrar a pessoa, dar na cara dela, não abre a Bíblia de jeito nenhum para ler. Vai ser um ignorante espiritual. Qualquer vento de doutrinas erradas vai levar essa pessoa a uma vida de fracasso, porque não lê a Bíblia, só arruma desculpa.
E como você vai saber o que Deus quer para a sua vida se você não lê a Bíblia? Porque ler a Bíblia é conhecer o Deus que você serve. O segredo de Abrão, que Deus fez ele um grande homem, foi ser obediente ao Senhor. Foi ouvir a voz de Deus e fazer o que Deus lhe pediu, e não o que ele achava. Faça o que Deus está lhe pedindo. Às vezes você fica chateado, mas se eu orar, mas aquele fulano da minha família vai ficar chateado, se eu orar, se eu não sei o quê. Para com isso. O Abraão ouviu foi a Deus, porque era de Deus que viria a bênção sobre a vida dele e sobre a sua família, sobre a sua geração. Às vezes nós temos que sair daquela mesmice espiritual e tomar uma posição na nossa vida, ouvir a voz de Deus, o que Deus quer para nós. O que fez de Abraão um grande homem, não foi só porque ele creu em Deus que foi importante, mas ele obedeceu à voz do Senhor. Foi a obediência de Abraão que fez dele uma bênção. Foi a obediência de Abraão que fez dele uma pessoa, um homem considerado o herói da fé. Porque olha só o que Deus diz no versículo 2, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei. O que está escrito aí, pessoal? O nome de Abraão não seria o nome de um fracassado, de um derrotado, de um humilhado. Deus tinha planos para Abraão. E diz assim, versículo 2: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Versos 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só o que diz no versículo 4: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha. Aqui foi o segredo da vitória de Abrão. É impossível sermos uma bênção sem ouvir a voz de Deus. É impossível. Deus, ele diz que até a maldição que lançasse sobre ele não lhe alcançaria. Como pode nós servirmos a Deus, estarmos debaixo de maldições? Se hoje você é de Jesus, nenhuma maldição pode te atingir mais. Porque quando nós obedecemos à voz de Deus, aquilo que Deus falou, porque segundo a palavra, todos nós somos descendentes em Abraão. Amém, pessoal? Por intermédio de Jesus. A maldição não pode nos atingir. Olha só, deixa anotado aqui, der tempo a gente volta. Vamos lá no livro de Hebreus, capítulo 11. Abra lá Hebreus, capítulo 11, por favor. Aqui no versículo 8 diz assim, preste atenção. Hebreus 11, 8 diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, que diz aí, pessoal? Sendo chamado, o que ele fez? Eu não ouvi, o que ele fez? Indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Olha aqui para mim, por favor. Quando Deus chamou Abrão, ele não ficou pensando, acho que Deus está doido. Vou sair da casa do meu pai, estou no maior conforto, vou andar nesse deserto, de repente eu posso morrer por aí. É ou não é? É ou não é, pessoal? Mas diz a palavra que ele obedeceu. Ele obedeceu a palavra. E por ele obedecer a palavra de Deus, Deus fez dele uma bênção. Olhe para a sua vida. Pensa, faz uma reflexão. Será em algum momento nós temos parado para ouvir a voz de Deus e obedecer a Ele? Porque às vezes nós ficamos tão encanados em querer bênção, 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 e pedir bênção, e pedir milagre. Não, nada disso é errado. Isso é consequência de uma vida com Deus. Às vezes nós queremos prosperar, queremos crescer. Não é errado você prosperar. Não é errado você querer a sua família abençoada. Mas você tem que entender o seguinte: você está disposto a obedecer a Deus? Porque pedir a gente pode pedir. Agora, é Deus que determina se vamos receber ou não. Porque Abrão só foi uma bênção porque ele obedeceu. Com 70 anos ele pegou o que ele tinha, juntou sua família e foi para uma terra que Deus ainda iria mostrá-lo, para que fizesse dele uma bênção.
Muitas vezes, se você não tomar jeito de sair de uma zona de conforto e buscar a Deus e fazer o que Deus lhe mandou, a sua vida não muda. Porque enquanto você tiver receio de obedecer a Deus, a bênção não chega até a você. Porque para que a bênção chegue em nossas vidas, é necessário ouvir a voz e obedecer o que Deus nos falou. Nós temos o livre-arbítrio, podemos fazer da nossa vida o que quiser. Se a pessoa está mentindo e Deus fala para a pessoa parar de mentir, e ela sai da igreja e continua mentindo, ela não obedeceu a voz de Deus, depois não reclama que a vida não muda. E por aí vai. Se a pessoa engana, se a pessoa faz coisas que desagradam a Deus e não obedece à voz do Senhor, como Deus vai fazer de alguém que não quer saber de obedecer a Ele uma grande nação, uma mulher abençoada e um homem abençoado? Temos que despertar. Muda a história da sua vida. Estamos começando um novo ano. É momento de você buscar a Deus e ouvir a voz do Senhor, do que Deus quer para a sua vida, em nome de Jesus. Porque olha só, ele diz assim, vou ler novamente o versículo 8, Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Foi a fé, ele creu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Amém, pessoal? Ele ouviu a voz de Deus. Minha irmã, meu irmão, faz essa semana um propósito de oração. Fala: Deus, eu quero ser mais sensível a ouvir a sua voz. O que eu tenho que fazer para mudar a minha história, e o que Deus falar, faça. Não torne o caminho mais difícil. Ouça o que Deus fala para você. Olha o que diz aqui em 1 Samuel, quando Deus repreendia o rei Saul por ser rebelde e desobediente. Olha o que Deus, usando Samuel, falou. 1 Samuel, capítulo 15. Para encerrarmos aqui, nós orarmos. 1 Samuel, capítulo 15. Amém? Aqui, o que aconteceu? Deixa eu explicar um pouco a história para você entender. O Saul, ele desobedeceu a Deus. Parece que era de praxe ser rebelde de Saul. Foi o primeiro rei de Israel. E Deus então enviou Samuel, que era o profeta, para repreender a atitude de Saul. Eles entraram numa guerra, Deus mandou destruir tudo que era do inimigo, mas eles não ouviram. Pegaram os melhores animais, aquilo que eles acharam que eram bom, e guardaram. Pensava que Deus não ia saber? É a mesma coisa. Às vezes as pessoas fazem coisas e acham que Deus não sabe. Deus, tanto que Ele sabe, que a pessoa não é abençoada por causa disso, porque não ouve a voz do Senhor. E aí então Deus usou Samuel para repreender. Olha só, nesse tempo aqui, da lei, olha o que Deus falou, repreendendo. Versículo 22. Eu vou ler até para você entender. Vamos ler o versículo 21. Olha só, 1 Samuel 15, 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que, o que está escrito aí, pessoal? Como em que lhe se obedeça a palavra do Senhor? O que Deus queria daquele povo, pessoal? Olha aqui para mim. Que eles pegassem aqueles animais e sacrificassem a Deus ou obedecessem a Deus. Hein, pessoal? Mas muitas vezes nós estamos sacrificando em vez de obedecer. Muitas vezes a pessoa sacrifica, mas não obedece. Passa um apuro, passa um aperto, fica dando cabeçada, mas não para refletir por que está errando na vida, por que as coisas não estão dando certo, e não procura ouvir a voz de Deus para mudar a situação da sua vida. Obedecer é melhor do que sacrificar. Quando Abraão ouviu a voz do Senhor, ele decidiu fazer o que, pessoal? Ele decidiu fazer o que? Ele decidiu obedecer. Foi a obediência de Abraão que fez dele uma bênção. Ouça a voz do Senhor, obedeça,
Pare de insistir no erro que trava, que amarra, que impede você de ser um vencedor e uma vencedora. Foi a obediência. Quando Deus usou aqui Samuel para repreender Saul acerca daquilo que Deus já fala para ele não fazer, Deus falou: não quero sacrifício. A gente pode ir à igreja, levanta a mão, adora ao Senhor, ai que louvor lindo, eu ouço louvor o dia inteiro, e daí? Não está obedecendo? Não vai refletir em transformação na sua vida, porque Deus só faria de Abraão uma bênção, Deus só faria de Abraão uma maldição, só não chegaria a Abraão se ele obedecer a voz do Senhor, se ele obedecesse a voz de Deus. E ele diz aqui, vamos lá, 22, para nós orarmos. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Faz uma pergunta. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender, quer dizer, dar ouvidos à palavra de Deus, melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, tem tradução que diz desobediência, é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha o que ele falou para Saul, que assim como ele rejeitou a palavra, Deus naquele dia, olha que não era a primeira vez que o Saul desobedecia, também estava rejeitando ele. Minha irmã, meu irmão, o ano está começando. Sai daquela terra que Deus não quer que você ande nela. Ouça a voz de Deus, obedeça o que Deus fala a você, e você verá a sua vida mudar nesse ano, em nome de Jesus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Abraão foi o pai da fé, não só porque ele creu, porque ele teve fé em Deus, mas além dessa fé, ele teve a atitude de obedecer e de fazer tudo conforme Deus lhe pediu. Amém, igreja? Faça tudo conforme Deus lhe pedir, e você vai ver a sua vida mudar em nome. Então vamos aplaudir Jesus. Guarda essa palavra no seu coração. Amém, igreja?